Pessoal, vamos agora ao último tópico da aula de hoje, que trata sobre sombras e imagens. A gente já chegou a manipular imagens ali com CSS, mais no sentido de o tipo no display, tamanhos, mas nós vamos ver outras coisas que nós podemos aplicar em imagem, inclusive que nós já vimos em aulas anteriores e na aula de hoje, para dar um efeito bem legal nas imagens, além de estilos, vamos dizer assim, mais próprios para a imagem, como filtros para deixar a foto escala de cinza, a foto parecer um pouquinho mais antiga, desfocar a imagem, deixar a imagem mais transparente ou menos transparente, então nós veremos isso. Mas vamos começar pelas sombras, tá? A sombra é para dar o sentido que um elemento está, vamos dizer assim, por cima, tá? Ou está saindo, ou ele está flutuando no sentido, se você tiver a página aqui, né, ela estaria flutuando. Se você tem a página aqui, dá uma noção de profundidade, vamos dizer assim. A página está atrás e o elemento estaria na frente. E é comum utilizar efeitos com sombra, tá? Eu gosto muito porque, como eu não manjo muito de design, a sombra é um tipo de design que eu recorro com frequência. Mas vamos lá. A gente tem algumas maneiras de definir essa sombra, tá? E esta sombra eu vou poder definir tanto para textos quanto para elementos do tipo bloco. Tá? Mas aí eu vou ter propriedades diferentes para isso. Quando for texto, eu vou ter o text shadow. E quando for o box, eu vou ter o box shadow, tá? Mas o funcionamento delas vai ser igual, apenas alterando o tipo de propriedade, tá? E tudo que eu falar aqui, eu posso repetir a aplicação dessa sombra várias vezes, apenas separando por ver. Como assim? Eu posso colocar uma sombra deslocada para a direita e uma sombra deslocada para cima e para a esquerda, né? Para baixo para a direita e para cima para a esquerda, por exemplo, tá? Vamos começar pela mais simples, tá? Pela sintaxe mais simples, uma vez que a gente tem uma riqueza de sintaxes aqui para definir a sombra. Eu vou começar por esta bem simplesinha, que é o deslocamento no eixo X e o deslocamento no eixo Y para definir uma sombra. Tá? Então vamos lá no VS Code. Nossa, eu não estou acertando nem meu VS Code. Jesus. Deixa eu sair daqui. Eu vou colocar aqui imagens. Na verdade, seria uma pasta que eu teria que colocar, né? Então, imagens e sombras. Eu vou começar aqui pelas sombras. Então, sombras HTML. Então, aqui eu vou colocar a estrutura básica do meu HTML. Essa parte aqui eu vou tratar só sobre sombras. E eu vou começar pela sombra do texto. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui na minha página. Eu vou colocar aqui o nosso header. Dentro do header eu vou colocar o H1. Tá? Aqui eu vou escrever título da página, só para ele ficar em cima bonitão. Vou colocar o meu main aqui, certo? Pode ser um hora y aqui dentro do meu main mesmo. Eu vou começar já fazendo algumas formatações para deixá-la um pouquinho mais bonitinha e aí então a gente aplicar as sombras. Então o link CSS vai ser os sombras CSS. Vou abrir meus sombras. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, o meu body, ele vai ter um background color, white smoke. O meu H1, o text align dele vai ser centralizado, por enquanto. E o meu main, tá? O background color dele vai ser branco. O width vai ser 80 viewport width. E o height vai ser 500 pixels, min height na verdade. Vou colocar aqui 500 pixels. Para a gente ver, vou copiar esta página, vou abrir no meu navegador, vou colar, tá? E nós temos aqui, portanto, ó, o meu corpo da minha página com white smoke, o meu body está branco, tá? E o título da minha página aqui está centralizado. Só para ficar um pouco mais decente, né? Vamos colocar a margem, pode ser alto. Não vai alterar nada outro eixo. Temos aqui agora o meu textinho centralizado. Bom, vamos supor que eu queira colocar uma sombra nesse título da minha página. Melhor, vou começar colocando no body da minha página aqui, que eu acho que vai fazer mais sentido para esse momento. Body não, no meio da minha página, tá? Então, se a gente quiser colocar no meio, não é texto, é um elemento tipo box, então vai ser o box shadow. E eu falei que aí a versão mais básica, eu especifico qual que vai ser o deslocamento da minha sombra no eixo X, ou seja, o quanto que eu quero que a sombra apareça aqui para o lado direito, se eu colocar valor positivo, ou esquerdo, se eu colocar valor negativo. Tá? Se eu colocar aqui
20px, ele vai deslocar 20 para a direita. Então, o primeiro ponto é o eixo X. Depois eu vou colocar e especificar o deslocamento no eixo Y, tá? Então, se eu colocar valor positivo, ela vai para baixo. Se eu colocar negativo, ela vai para cima. Então, eu vou colocar aqui um valor positivo. Vou colocar um pouquinho maior aqui, 30px. E vou especificar só dessa forma a sombra. Agora, vamos atualizar a nossa página, tá? E a sombra, ó, ficou um pouquinho menos para a direita, né? Que são os 20px. Então, ela saiu 20px aqui para a direita. E colocou aqui os 30 pixels para baixo, tá? Então, por padrão, minha sombra aqui, ela vai ser essa sombra escura, certo? Vai ser totalmente preta a minha sombra, tá? Bom, se eu colocar aqui só para vocês verem, né? Se eu inverter essas coordenadas, menos e menos, né? Olha o que vai acontecer com a minha sombra, ela vai parar agora pro lado inverso, tá? Então, menos 20 pixels para cá, ela vai deslocar para o lado esquerdo, menos 30 pixels no eixo Y, ela vai para cima, certo? Então, só para a gente ilustrar o funcionamento das sombras. Eu falei também que a gente pode compor essa sombra também. Então, se eu colocar aqui, ó, 5px e 5px, certo? Como se fosse uma outra sombra, tá? Ó, tá vendo aqui que ficou uma sombrinha aqui e outra sombrinha aqui embaixo. Se bem que não faz sentido você ter duas sombras na mesma orientação, uma sombra da sombra. Tá? Então, por exemplo, vou colocar menos 5px e menos 5px só para jogar ela aqui pro canto superior esquerdo. Então, fiquei com uma sombra aqui e outra sombra aqui, caso este seja o seu desejo, certo? Bom, só para ilustrar o funcionamento, depois a gente volta nisso daqui. E agora vamos começar a trabalhar com outros parâmetros aqui da sombra. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui, ó, deslocamento eixo X, deslocamento eixo Y, tá? Ou pode ser esse daqui que com 3 parâmetros. E a cor, então posso especificar uma cor aqui. Então, se eu colocar gray, certo? Eu vou atualizar minha página. Agora eu tenho a minha sombra cinza, certo? E lembrando que eu também posso começar com a cor no primeiro parâmetro aqui, ó, cor, deslocamento X, deslocamento Y. Eu tenho uma sintaxe aqui também que tem raio de desfoque, tá? O que significa esse raio de desfoque? Perceba que essa sombra aqui, ela tá bem sólida, né? Se eu quiser que, no sentido do, vamos dizer assim, próximo ao gradiente, vamos assim dizer, né? Que ela comece cinza e depois ela vai ficando cada vez mais transparente, ela vai desfocando essa sombra, eu posso definir esse valor do raio de desfoque. O que vai acontecer se eu colocar um raio de desfoque aqui? Então, vamos mentalizar esta página do jeito que está. Eu vou chegar aqui no meu CSS. Eu vou colocar, pode ser 20px de raio de desfoque, tá? Só que eu vou utilizar essa anotação, o raio do desfoque. Opa, fechar o meu látex aqui, que eu estou dando muito Alt para ele, ó. Então eu vou utilizar deslocamento X, deslocamento Y, raio de desfoque e a cor, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer com a minha imagem. Mentalizou o que aconteceu. Ó, então eu vou, só para vocês verem, eu vou tentar deixar meu mouse posicionado, que eu esqueci de fazer isso. Ó, vou tirar meu raio de desfoque, certo? Ó, minha sombra está indo até aqui, onde eu estou com o mouse, certo? Então vamos lá, agora eu vou voltar o meu raio de desfoque de 20 pixels. Então, vou deixar meu mouse posicionado aqui, tá? Ó, e perceba que a minha sombra, aqui ó, eu tenho 20 pixels. Perceba que ela foi quase mais uns 20 pixels aqui para a direita, tá? Então, é como se eu deslocasse ela em 20 pixels, eu tivesse mais os 20 pixels desse desfoque, para ela começar, não para ela começar a desfocar a imagem, mas vai ser o tamanho, a duração, vamos dizer assim, desde o início da sombra até terminar, até ela ficar totalmente transparente, tá? Então, esse daqui vai ser o raio de desfoque. Ele vai somar o quanto que você colocou, mais o tanto que você vai mandar desfocar, e aí ele vai fazer essa transição da cor que você especificou até o desfoque total. Então, é muito comum usar esse, é mais comum usar esse raio de desfoque aqui, certo? Porque aquela cor sólida lá é um tanto quanto feia no design. Só para deixar um pouquinho mais bonito esse nosso box aqui, vou colocar um border radius, tá, de 10px, só para... Tá? Agora ficou o cantinho mais arredondadinho aqui, bonitinho. Vou colocar um paddingzinho também de 15px. Tá? Lembrando que eu não coloquei o content box, né? Ou melhor, o padrão está com content box, então por isso que eu coloquei o padding, ele aumentou de tamanho.
E aí nós já temos uma coisinha um pouco mais apresentável aqui utilizando sombra. Lembrando que eu posso repetir esse processo, por exemplo, se eu quisesse para ambos os lados, né? Falar, eu quero a sombra que saia para baixo, mas é comum também a gente ter situações em que a sombra ela começa a aparecer para todos os lados, não só para um sentido, né? Como eu falei para vocês, a gente pode ir compondo essa sombra caso a gente queira. Então, por exemplo, agora eu quero uma sombra que ela fique por cima, né? Imediatamente, por cima não, no sentido oposto aqui. Tá? Então, eu posso colocar, ele fica com a sombra. Eu posso repetir, né? Colocar a sombra para cá e depois colocar a sombra para cá. Ou ainda, o que eu posso fazer? Tá? Eu posso falar que a minha sombra não vai ter deslocamento, ou seja, ela vai ficar imediatamente embaixo, tá? E colocar o raio de desfoque aqui, né? Que ele vai começar a desfocar a partir de baixo, então não tem um deslocamento, mas ele vai começando a desfocar essa minha sombra até dar os 20 pixels, tá? Então, se eu tiver isso, ó, perceba que ficou com a sombra em todas as direções, porque eu não fiz esse deslocamento, vamos dizer assim, da sombra. Se quiser uma sombra maior também, é só aumentar o raio de desfoque, por exemplo, colocar 40 pixels, tá? Ela já vai ficar um pouco maior a minha sombra. Então é bastante comum colocar esse 0, 0, né, para que a sombra envolva todos os elementos da caixa, tudo bem? Mas aí vai de acordo com o seu gosto, certo? Bom, as mesmas coisas a gente pode aplicar aqui para o Text Shadow, né? Então, se eu pegar aqui e quiser formatar o meu H1, eu posso colocar aqui um Text Shadow. Vou colocar aqui um deslocamento padrão, fazer a mesma coisa, né? Colocar 2px, 2px. E vai acontecer, ó. Ele vai criar uma sombra negra, tá? Deslocando 2 por 2. Percebo que ficou meio estranho, então posso alterar a cor caso eu queira. Vamos colocar o gray, certo? Já ficou melhor, mas eu posso desfocar também, tá? Então vou colocar aqui um desfoque de 2 pixels, tá? Agora já fica uma borda um pouco mais suave, tá? E se eu quiser criar um efeito parecido com o que eu fiz no box também, eu posso colocar deslocamento de 0 pixels, tá? Vou aumentar o raio do desfoque, deixar gray, né? Esse aqui para vocês verem, ele ficou meio quase com um contorno aqui, todo em torno, uma sombra contornando todo o meu elemento. E eu posso compor, né, com mais de uma sombra, então eu vou repetir o mesmo processo aqui. Só que ao invés do gray, por exemplo, eu vou colocar aqui o blue, só que eu vou aumentar o raio de desfoque. Eu vou colocar 10 para o blue ficar um pouquinho mais para fora, tá? Aí o que aconteceu? O blue ficou com um 10. Aqui a composição não ficou muito legal, que o blue acabou, não destacou o cinza, tá? Se eu colocar aqui green, yellow green, por exemplo, tá? Já apareceu, já ficou mais destacado o yellow green aqui mais interno, certo? E o bluezinho mais para fora. Ou ainda a gente pode fazer os deslocamentos, né? Vou falar que o meu green vai ser -2 e -2. Vou deslocar ele um pouquinho para cima e para a esquerda. E esse daqui eu vou deslocar um pouquinho mais para baixo e para a direita. E posso colocar um desfoque menor, certo? Aí o green ficou mais para cá e o azulzinho ficou mais para baixo, tá? Lembrando que em termos de beleza, tá? É 0, certo? Mas para a gente aprender os conceitos aqui, depois parte de esquema de cores aí, é mais tarefa da parte de HCI, ou vocês podem procurar na internet, mesmo a parte de esquemas de cores, tá? Mas particularmente eu não combinaria essas cores, é mais comum você fazer combinações de cores de mesmo tom, tá? Então, por exemplo, se o seu texto, tá? o meu color for, por exemplo, brown, certo? A minha sombra, tá? Eu vou colocar alguma variante desse brown. Então, vou pegar o brown aqui, certo? Vou colocar algo um pouco mais clarinho, tá? E a gente tem sombras aqui tratando mais ou menos da mesma tonalidade, que faz um pouco mais de sentido, ok? Então é isso, pessoal, essa parte das sombras, e vamos agora à parte das imagens, tá? Então eu vou colocar aqui mais um HTML, imagens HTML, vamos aqui HTML5, vamos trabalhar com as nossas imagens, vou colocar um link aqui para o meu CSS,
imagens CSS. E aí eu vou pegar, vou colocar duas imagens que eu já tenho aqui na minha tabelinha de imagens, certo? Que é o thumb1 e o thumb2. Então, eu vou colocar de maneira bem simples mesmo. Então, imagem, o source vai ser /, assets, / imagens, thumb1, tá? Não tem a descrição, mas eu vou colocar mesmo assim um alt para ela. E aqui vai ser o meu thumb2. E aqui meu thumb2. Todas essas imagens são livres, tá? Procurei por free images na internet. Baixei aqui. Eu vou copiar minhas imagens HTML. Vou colocar aqui. E eu tenho duas imagens aqui na minha tela, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou eu vou precisar trabalhar com classes em algum momento aqui. Então eu vou colocar aqui uma class ser igual. Eu vou chamar de thumb, pode ser thumb mesmo, tá? Thumb. Aqui eu vou ter uma class também, que vai ser do tipo thumb, certo? Thumb eu quero colocar como se fossem pequenos quadradinhos. E aí, lá no meu imagem CSS, file, fazer algo bem simples. Então, a minha classe thumb vai ter um width de 40%. Tá? Então, mais ou menos assim, não precisa ocupar a tela inteira por enquanto, porque vai ter espacinho aqui, por isso não vou colocar os 50%, certo? Então, nós temos nossa imagem aqui ocupando sempre cada uma 40% do meu screen. Beleza, tá? Dado isso, eu quero fazer algumas formatações que a gente já conhece, que a gente pode aplicar nessas imagens, tá? E para isso, eu já falo que em algum momento isso que eu estou fazendo vai dar errado, mas a gente aprendeu o quê? A gente usa, se são formatações únicas, né, estilos únicos que a gente vai aplicar a uma única imagem, eu vou trabalhar com ID aqui. O primeiro vai ser o thumb1, tá? O segundo vai ser ID thumb2. Eu quero manipular as duas. A primeira eu vou manipular da seguinte forma, tá? Então, o meu thumb1, eu vou colocar um border radius de 50%, tá? Que vocês imaginam que efeito que ele terá, tá? Hora que eu atualizar. Então, quando eu coloco o tamanho da minha borda do raio, né? A borda de 50%, ele vai dar este efeito circular pra gente. Um outro que a gente pode utilizar, que é aquele efeito de thumbnail, que é normalmente quando tem uma imagem e tem um recortezinho em volta da imagem, dando a impressão que fosse uma foto um pouco mais antiga que vinha com borda e tal. Para fazer esse efeito é muito simples. Então, thumb2, eu coloco um padding, px, e eu coloco um border radius vou colocar aqui de 5px também. Eu coloco um border, um px, solid gray, e olha o efeito que isso vai me causar. Nenhum por enquanto, porque eu errei o M, tá? Agora o efeito que isto vai me causar é como se fosse uma fotinho, vamos assim dizer. Deixa eu só aumentar um pouco o meu padding. Vou colocar de 10, aqui meu border radius eu vou colocar 10 também, e aqui eu vou colocar, ao invés do gray ficar um pouquinho escuro, eu vou colocar um light gray, tá? Agora está mais parecendo com o efeito da minha fotinho que eu queria. Tudo bem? Então nós temos um efeito foto aqui. E dado isso, nós temos outras imagens que nós podemos aplicar, outros efeitos, né? Além desse, que nós podemos aplicar as imagens, tá? Então, eu tenho mais 4 thumbs aqui, 3, 4, 5 e 6. Obviamente que eu tenho que alterar o identificador deles, então 3, 4, 5, 6, e aqui eu vou alterar também o alt deles, 3, 4, 5, 6. Vou atualizar minha página, tá? Então, nós temos estas imagens aqui. Só para igualar o tamanho de todo mundo, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fechar esses caras aqui para eu não me confundir. Eu vou falar aqui o meu... pode ser o max, o ref das imagens. Na verdade, eu tenho um thumb aqui. O max ref é de 500 px. Tá? Aí ficou muito pequenininho. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, eu vou colocar o min ref, então. Eu falei width, escrevi ref, né?
Todas elas terão um tamanho mínimo de 500. Essa daqui ficou um pouquinho menor, então eu vou colocar, todas elas têm pelo menos 600 pixels, certo? Então nós temos aqui cada imagem com a altura de 600 pixels pelo menos, certo? Então temos todas elas aqui formando esses quadrantezinhos bonitinhos da tela, com exceção dessa, né? Porque eu coloquei um paddingzinho nela, tá? Se bem que eu posso fazer o seguinte, só para equilibrar, colocar todo mundo box sizing, vai ser o border box, e agora sim nós temos todas elas com o mesmo tamanho, fica mais bonitinho na minha tela. Bom, que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar um efeito nessas duas fotos aqui, que é chamado de opacidade. Tá? Opacidade significa que quanto mais opaca a imagem, menos transparente vai ser a minha imagem. Então, por exemplo, vou colocar aqui um thumb 3. Nós temos aqui um efeito chamado de opacity. Eu vou colocar 0.1, ou seja, opacidade muito baixa, isso significa alta transparência. E no meu thumb 4, eu vou colocar uma opacidade mais alta, certo? Portanto, menos transparente. E o que vai acontecer com a minha imagem? Eu vou atualizar minha página. Ó, essa daqui ficou quase transparente, essa daqui quase nada transparente. Tá? Vou equilibrar um pouco mais o jogo, uma 0.4, outra 0.6. Tá? Agora essa daqui ficou menos transparente e essa daqui ficou mais transparente, certo? Mas por efeitos visuais aqui eu vou colocar meio em ambas para um teste que eu vou fazer depois, certo? Ambas meia transparentes agora. Tá? E nessas duas outras imagens aqui, eu vou aplicar filtros. Sim, podemos aplicar filtros no CSS, como filtros de escala de cinza, filtros de sépia, que é para escurecer a imagem, filtro para deixar inclusive a imagem transparente, eu tenho um filtro de opacidade, eu posso borrar esta imagem, tá? Então, aqui no slide, eu coloquei alguns filtros, tá? Não chego a ser nem perto de todos os filtros que a gente tem. Caso vocês queiram ver todos os filtros, tá? Se vocês digitarem CSS Filter, e abrir, por exemplo, o W3 School, é um dos sites que eu achei mais legais aqui a respeito dos filtros. Tá? Aqui ele vai ter uma parte aqui embaixo, que ele tem uma demonstração e que ele vai apresentar. Aqui tá, ele tem uma parte aqui, ó, todos os filtros, demonstração de todos os filtros. Tem um Try Yourself, tá? E nesse Try Yourself ele vai ter aqui as imagens, né? Ele colocou uma classe para cada uma das imagens e aqui ele está no próprio HTML, né? Que ele colocou tudo em um arquivo só. Ele está colocando aqui como um exemplo de utilização dos filtros, tá? Então nós temos esses filtros aqui, alguns exemplos de filtros que nós podemos utilizar, certo? Eu vou utilizar dois filtros aqui que eu acho que vai ficar legal para o nosso exemplo. O primeiro filtro, eu vou utilizar esse blur para dar um embaçamento na imagem. Ele vai receber uma medida aqui, certo? Por exemplo, 10px, 15px. Quanto maior o valor dessa medida, maior vai ser o embaçamento, tá? E lembrando que tudo isso daqui que a gente está vendo são funções, ó. Funções, tá? Que vão retornar o filtro de acordo com os parâmetros que você especificou. Então, eu vou lá no meu CSS, no thumb 4, tá? Eu vou colocar um filter. No caso, eu vou utilizar o blur, que é para dar uma embaçadinha. E eu vou colocar, por exemplo, 4px. Só que antes disso, né, eu vou colocar thumb 5. Vamos lá atualizar a minha página, tá? E ó, ele deu uma embaçadinha na minha imagem. E se por acaso, no lugar do 4, eu colocar 10, ó, tô aumentando o valor, vamos ver o que vai acontecer com a minha imagem, tá? Ela ficou mais embaçada ainda, tudo bem? Então aqui eu vou deixar 5px, vou deixar só um pouquinho embaçada a minha imagem. E nessa imagem aqui, eu vou aplicar uma que chama sépia. Thumb 6, filter, sépia, que ela vai dar um grau de envelhecimento. Então, 100% significa 100% envelhecida, segundo a sépia. Tá? Então, na hora que eu atualizar, perceba que a minha foto
tinha, né, ficou, ela estava bem amarelada, com amarelo bem mais forte, ficou em tom amarelado e mais fraco, tá? Só para a gente ver um outro exemplo, que eu acho que nesse daqui fica melhor a aplicação da sépia, eu vou pegar esse mesmo filtro de sépia, eu vou lá no meu Thumb 2, vou aplicar filtro sépia, tá? Então, ó, ele deixou a minha imagem amarelada barra escura, entendeu? Ele dá um envelhecimento. E quanto menos, né, eu aplicar a sépia, por exemplo, 10%, tá? Ela já fica menos amarelada, menos escura, tá? 50%, tá? Já ficou um pouquinho mais amarelado, tudo bem? Então esse é o funcionamento da sépia. E para a gente ter um efeito bem legal, o que eu vou fazer, tá? Vou fazer o seguinte, ó, todo meu thumb, certo? A hora que eu tiver com o mouse por cima dele, inclusive eu vou até reforçar, vou colocar aqui embaixo, pra vocês verem que não é questão de ordem, tá? Toda vez que eu tiver com o mouse por cima, o que eu quero fazer com ele, tá? Eu quero, por exemplo, colocar uma sombra, tá? Colocar um box shadow. E aí eu vou colocar uma sombra de 0px, 0px. Eu quero um desfoque de 20 pixels, eu quero que ela seja do tipo gray, certo? Toda vez que estiver com o mouse em cima de uma imagem, ela vai fazer isso. Legal, vou atualizar minha página. Opa, atualizei minha página, tá? Tá aqui, ó. Tá, ficou um efeitinho legalzinho, se bem que elas estão um pouquinho coladinhas, né? Deixa eu colocar aqui um thumb. Margem 10px, 10px. Margem, perdão. Margem. Deixa eu diminuir. Ficou um pouquinho mais separadinho agora. Só para a gente conseguir ver um negócio mais legal, deixa eu trocar esse width aqui. Colocar 600. Opa, 600 px. Deixa eu voltar meu zoom aqui para 100%. 600 ficou muito pequenininho. Colocar 900 pixels. Certo? E aí, nós temos aqui, ó, um efeitinho que ficou bem legalzinho, já de sombra, né? Na hora que eu tô com o mouse aqui, ele vai colocando a sombra. Só que tá muito rápido essa troca de sombra, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui no meu thumb, eu vou colocar aqui um transition, tá? Vou colocar para all, para todas as propriedades, eu quero que você demore meio segundo, certo? Agora, ó, fica um negócio um pouquinho mais suave, a hora que eu estou passando o mouse por cima. Só que a hora que eu estou passando o mouse por cima, eu quero tirar, vamos dizer assim, o efeito, tá? Dessa imagem. Então, por exemplo, ela está semi-transparente aqui, a hora que eu colocar, eu quero que ela fique com o efeito dela normal. A mesma coisa aqui, certo? Então, o que eu teria que fazer entre aspas, tá? Se eu quiser aplicar para todas, se eu quisesse aplicar para todas as imagens, né, eu colocaria o seguinte, então no Thumb Hover vai ter esta propriedade, a opacidade, tá? O opacity dela vai ser de 1.0, ou seja, vai ficar a imagem normal, tá? E o filter, eu vou querer que retire todos os filtros da minha imagem. Portanto, eu vou remover o filtro da minha imagem. Se está sépia, eu tiro a sépia. Se está blur, eu tiro o blur. E a opacidade volta ao normal, certo? Bom, vou atualizar. Eu vou passar o meu mouse aqui por cima. Tá vendo que a sombra ainda continua fazendo, tá? Mas o meu filtro, tá? Ele não está aplicando, não está voltando a imagem normal aqui. Continua a mesma imagem, só está com a sombra por cima. Por que isso está acontecendo, tá? O shadow funcionou e essas outras propriedades, elas não funcionaram. Vamos lembrar daquela parte de seletor que quando eu tenho um seletor por ID, ele é o mais específico possível. É ele quem tem prioridade na hora de definir o estilo, tá? A classe, ela tem uma certa prioridade, ainda mais adicionando a pseudoclasse, mas lembra que a gente falou, ninguém bate o ID, tá? Se tiver ID com pseudoclasse, etc., ele seria o mais específico possível, mas mesmo assim, se eu só tiver o ID, ele já é mais específico que qualquer combinação que eu faça aqui com a classe. Portanto, esse cara aqui, ele sobrescreve esse estilo aqui. Tanto é que, se eu simplesmente chegar aqui e fizer a mesma coisa, ó, tá? Thumb 6, 2 pontos, hover,
eu vou copiar o opacity e o none, vou jogar para cá, certo? Filter none, opacity 1.0, vou atualizar minha página, tá? A hora que eu estou passando o mouse, a minha imagem está voltando ao normal, certo? E aí, eu vou ter que copiar e colar cada um desses caras para cada ID que eu fizer? Bom, isso pode ser uma opção que você tenha, tá? Ou a gente pode tentar uma opção alternativa que não é incomum nesse caso, que é o seguinte, tá? Apesar de eu ter que usar o ID quando algo é bem específico, eu posso jogar esse cara aqui, esse identificador como classe, tá? Então, eu vou jogar todos esses caras aqui como classe. Na verdade, eu posso colar aqui, thumb1, thumb2, thumb3, thumb4. E, na verdade, estou no 6 já, né? Então, 6, 5, 4, 3, 2 já tá. Eu vou remover todos esses IDs, tá? Vou colocar o Ctrl D aqui. Ok? E agora, tá? A gente vai perceber que... vou ter que trocar aqui, né? Esqueci de... Eu tô com classe, estou com ID. Certo? Eu consegui selecionar especificamente o elemento, mas estou selecionando para casa. Lembrando que, semanticamente, né, nós temos o ID para fazer a seleção específica de elementos. Mas por conta, tá, da prioridade que ele pode me dar, eu teria que aplicar esse filtro para todo mundo aqui. Então, vou me referenciar eles como classe, porque a hora que eu coloco a classe, a pseudoclasse, esse cara aqui vai ser mais específico. Portanto, vai sobrescrever esses efeitos que eu tenho aqui. Tá? E agora, ó, eu vou atualizar minha página. Certo? Aqui continua normal, ó, tem os efeitos, ó. Aqui minha foto já voltou ao normal. Tudo bem? Na verdade, deixa eu trocar esse min-ref para max. Agora, só para eles ficarem com o mesmo tamanho, tá? Ó, voltou normal. E aqui onde eu tinha o blur, ela volta normal, ó. E aqui onde eu tinha o sepia, ela volta ao normal, tá? Então dá um efeito bem legalzinho quando nós estamos trabalhando com imagens e o hover aqui. Tudo bem, pessoal? Então com isso, encerramos essa aula de CSS parte 2. Aqui, como eu falei para vocês, não dá para a gente passar todas as propriedades, métodos, funções, etc. Então, deixei aqui materiais complementares para vocês. E aí, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.